amores! Tudo bom? O vídeo de hoje vai ser um bate-papo e eu vou compartilhar com vocês um pouquinho de como foi o meu processo de ganho de massa, ou mais conhecido como bulking. O vídeo de hoje tá cheio de informações muito importantes e que eu vejo que muita gente acaba não passando. É muito além de receitinhas e de seguir o que as outras pessoas estão fazendo. Lembrando que se você gostar desse conteúdo e ele agregar algo na sua vida, não esquece de deixar o seu like pra mim e se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificação. Bom, gente, pra começar esse vídeo, antes de falar como é que eu cheguei até o bulking, eu quero comentar como eu estava antes de começar. Eu sempre fui muito magra, mas eu sempre tive maus hábitos. No vídeo de hoje eu não vou entrar no mérito de como foi que eu fiz reeducação alimentar e realmente comecei a ter um estilo de vida mais saudável. O vídeo de hoje vai ser focado no bulking, mas eu posso trazer outro vídeo falando sobre a minha reeducação alimentar. E apesar de sempre ter sido magra, por conta dos meus maus hábitos, eu comecei a ganhar barriga, gordura nas costas e começou a me incomodar muito. Além de quando eu chegava no fim do dia, eu estava extremamente inchada e comecei a ficar muito sedentária. Foi daí que eu comecei a mudar o meu estilo de vida. Depois de muitos altos e baixos, eu estabeleci uma rotina e consegui aí perder essa gordura que eu estava acumulando, ganhar definição do abdômen e ficar com o corpo mais sequinho. Vou deixar fotos de todos os processos que eu for falando, tá? Bom, com tudo isso, eu cheguei aos meus 54 quilos, que foi o peso mais baixo que eu já cheguei depois de mais velha, né? E com essas medidas que eu vou deixar aqui na tela pra vocês também. Eu fiquei bem magrinha, mas começou a me incomodar o fato das minhas pernas estarem muito finas. Eu sempre tive um pouco mais de bumbum, mas ainda assim não era lá muita coisa, então eu queria aumentar. E aí foi então que eu decidi fazer o bulking. Pra quem não sabe, bulking é o ganho de massa. E cutting é o processo de perda de gordura, que é o processo inverso. Durante um bulking, o que a gente precisa para efetivamente estar fazendo um ganho de massa? Estar num superávit calórico, que traduzindo é um consumo de calorias mais alto do que o que a gente gasta. A primeira coisa que eu fiz quando eu decidi fazer um bulking foi pesquisar muito sobre o assunto. Infelizmente, na época, eu não tinha condições de ter acompanhamento profissional, nem de nutricionista e nem de educador físico. E por conta disso, eu tive que ir atrás de muita informação para cometer o menor número de erros possíveis. Se você tem condições de contratar um profissional para poder te acompanhar, vai ser muito melhor, com certeza, porque ele já tem experiência e vai poder te dar uma estratégia mais certeira. Fora que, conforme você for fazendo o processo, ele consegue perceber se precisa ajustar alguma coisa ou não. Quando a gente faz esse processo sozinho, é um pouco mais complicado, porque a gente tem que ter muita observação para perceber quando o nosso corpo está respondendo bem ou mal a alguma coisa. E a primeira coisa que você vai precisar antes de começar um bulking é entender como é que você chega num superávit calórico. E para isso, você precisa saber quanto o seu corpo gasta só para você viver o dia, só para você existir, respirar e o seu corpo funcionar. Eu vou deixar aqui no box de informação o site que eu usei para calcular o meu gasto basal e quanto eu precisaria de calorias a mais para estar num superávit. Se você não consumir mais calorias do que você está gastando, você não vai estar fazendo um bulking. A segunda coisa é pesquisar o que são macro e micronutrientes. Se você não faz ideia do que eu estou falando, vai agora pesquisar sobre isso. Isso é fundamental, principalmente se você vai montar a sua dieta. Todo alimento tem um valor calórico, tem proteínas, carboidratos, gorduras e outras informações que, se você não entender o que é isso, você não consegue montar seu prato. Não adianta nada você seguir a página de alguém, até mesmo a minha, e copiar a minha refeição, porque você não faz ideia do que tem ali. Além de que cada organismo e cada corpo é um. Então, o que serve pra mim pode não servir pra você. Além disso ser importante pra você conseguir montar os seus pratos, é legal pra você poder fazer variedades. Por exemplo, se você não quer comer todo dia a mesma coisa, você quer variar, você precisa entender que outra substituição você pode fazer que tenha macronutrientes parecidos com aqueles que você estava consumindo. Além das calorias diárias, como eu falei pra vocês, que vocês precisam saber, vocês precisam dividir a quantidade de macronutrientes que vai ser consumido cada dia. Tem uma quantidade específica de carboidrato, de proteína, de gordura. E se você não entende sobre isso, você não vai conseguir montar suas refeições de acordo com a necessidade do seu corpo. Existem diversos canais aqui no YouTube que ensinam muita coisa legal sobre corpo, sobre alimentação, então é muito importante que você pesquise. Eu vou deixar aqui no box de informação também alguns canais que eu sigo e já seguia desde o começo, quando eu comecei a fazer o bulking, para entender um pouco sobre esses assuntos. A terceira coisa que você precisa fazer é pesquisar sobre treino. Você precisa entender como fazer a execução correta de um exercício e, principalmente, que eu acho que é inclusive um ponto bem importante, entender as variáveis de um treino, como, por exemplo, cadência e amplitude. Muita gente acha que num treino de força, onde você quer ir construir massa magra,
você precisa somente de peso. Mas essa informação está bem equivocada. Se você tiver um treino usando uma carga pesada e você não fizer a execução correta, além de se lesionar, você pode não estar trabalhando aquela musculatura. Ao contrário do que muita gente fala, é possível sim você fazer um treino de força treinando em casa. Você só precisa entender essas variáveis, como amplitude e cadência, e você pode utilizar de recursos que você tem dentro da sua casa também. Bom, sabendo dessas 3 coisas principais, aí sim você pode começar o seu book. Agora eu vou falar o que eu fiz e dar algumas dicas das coisas que eu não faria de novo e do que eu faria. A primeira coisa é que antes de começar o seu booking, tire fotos e medidas, que é assim que você vai conseguir acompanhar o processo. Muitas vezes a gente não consegue perceber diferença no nosso corpo, mas se a gente tira foto, a gente olha uma foto de antes e depois e você fala, nossa, eu não tinha percebido que eu tinha mudado tanto. Se você não tem uma fita em casa, é só comprar uma dessas aqui, que normalmente é usada até pra costura, né, pra tirar medidas antes de fazer alguma peça. Eu acredito que não seja caro, eu não sei o valor porque eu tenho há muito tempo essa daqui, mas vale a pena você ter. Se você não tem balança em casa, se você tiver uma farmácia perto da sua casa, é legal que você vá antes de começar o processo. Depois que eu falar as coisas que eu fiz, eu vou contar pra vocês como é que eu cheguei até o fim do booking, quantos quilos eu ganhei e como é que estavam as minhas medidas. Bom, a primeira coisa que eu fiz e que eu faria diferente, aumentar as calorias aos poucos. Eu aumentei as calorias de uma vez só, foi a pior besteira que eu fiz. Chegou na primeira semana, eu já não tava mais aguentando comer. Foi uma mudança muito brusca de alimentação. Eu tava acostumada a comer mais tranquilo e do nada eu joguei um monte de caloria no meu dia e foi uma loucura. Bom, a segunda coisa é a divisão de treinos. Você precisa ter ali elaborado cada dia da semana que treino você vai fazer, principalmente para você não sobrecarregar o mesmo grupo muscular. Querendo ou não, apesar da gente precisar gerar esse estímulo no músculo para gerar falha e romper as fibras, se a gente ficar demais em cima desse músculo, além de não ser eficiente, a gente pode se lesionar. Então, é legal que você dê ali um intervalo entre o mesmo grupo muscular para você não ficar treinando sempre o mesmo. A divisão que eu fiz foi a seguinte: de segunda, quarta e sexta, eu treinava membros inferiores. Às terças e quintas, eu treinava membros superiores e abdômen junto. Além disso, eu fazia alguns aeróbicos durante a semana mesmo, depois de algum treino, e normalmente aos sábados eu andava de patins ou fazia bike. O que eu faria diferente hoje? Talvez eu não treinaria 3 vezes na semana membros inferiores. Talvez eu colocasse 2 vezes na semana, mas fizesse 2 treinos mais fortes do que eu fazia naquela época. E claro, eu colocaria mais aeróbico. Por medo de perder peso e porque muita gente naquela época falava que não é legal fazer aeróbico durante o booking, ao contrário do que muita gente dizia, o aeróbico é ótimo porque ele vai ajudar a gente a aguentar melhor os treinos pesados. Além disso, o exercício aeróbico melhora a nossa sensibilidade à insulina. Quando a insulina tá funcionando direito, a gente não ganha tanta gordura. E durante o processo do booking é inevitável acabar ganhando, mas se a gente puder minimizar esses ganhos, então a gente faz. Por isso, se eu fizesse um booking hoje em dia novamente, eu investiria mais nos cardios ao longo aí da minha semana, que era uma coisa que eu não fazia antes. Durante o meu booking, eu fiz alguns treinos na academia sim, mas é a academia do meu prédio, e lá não tem muitos equipamentos. A gente não tem barra, não tem anilha, tem alguns halters de até no máximo 5 quilos, o que eu posso substituir facilmente aqui em casa por um saco de arroz, por exemplo, ou até um galão de água, e eu usava a máquina extensora, mas só isso. E hoje em dia eu conseguiria facilmente ter substituído isso por outras coisas em casa. Na maior parte da semana eu treinava em casa sim. O que eu investi para treinar em casa? Em mini band, que era realmente o que eu usava mais. Até porque, gente, o corpo não sabe se você tá treinando em casa com o peso do corpo ou com peso extra feito de arroz, ou se você tá dentro da academia treinando com uma barra. Então hoje, o que eu usaria se eu voltasse a fazer um booking de novo? Eu usaria a mochila e colocaria açúcar, feijão, ou colocaria mesmo arroz. Eu também usaria galão de água, daqueles galões de 5 quilos. E eu continuaria usando mini band ou até aqueles elásticos grandões mesmo, que dá pra fazer alguns outros tipos de exercício. Porque como eu disse pra vocês, o mais importante, além de ter um peso, é você ter as variáveis bem controladas, como cadência e amplitude. Se você consegue entender isso e fazer o exercício aplicando elas, você vai ver que vai ser muito eficiente. E agora falando sobre a minha alimentação, eu não vou falar como eu montava. Lá no meu Instagram tem algumas fotos, tem alguns stories destacados com receitas que eu fazia na época, mas eu vou falar um pouquinho sobre os grupos alimentares que eu mais consumi. Quando eu fiz o booking também, eu não queria gastar muito, então eu fui nos alimentos que eram com preços mais consideravelmente acessíveis. E é aqui que tá aquela importância que eu falei pra vocês, de vocês entenderem o que são as fontes de cada coisa, o que são macronutrientes e o que tem em cada alimento. As principais fontes de carboidrato que eu usei foram a batata Mona Lisa, que é aquela batata normal, batata doce, macarrão,
pão, arroz e banana. No geral, era basicamente os carboidratos que eu consumia e não variava muito disso, não. As fontes de carboidrato e proteína, que normalmente são leguminosas, né? Eu acho que eu tô falando certo. Eu espero que eu esteja falando certo. Mas eu usava ervilha, lentilha, grão de bico e feijão. Ah, eu também consumia aveia em mingauzinhos. As fontes de proteína era frango, ovo, às vezes hambúrguer, que era... isso é uma coisa que eu tiraria hoje, com certeza. Na época eu acabava querendo variar um pouco o cardápio e colocava aqueles hambúrguer congelado. Hoje, jamais tirava. E é claro, o whey, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. As fontes de proteína e gordura normalmente eram laticínios em geral, né? Leite, queijo, requeijão. Hoje em dia eu não consumiria isso, eu já não costumo consumir. No máximo o requeijão no meu pãozinho da manhã, mas de resto eu não usaria. Não usaria o queijo, não usaria o leite mais. E as fontes de gordura, manteiga, azeite e maionese, que inclusive eu consumo até hoje porque eu sou fanática por maionese e na minha comida tem que ter maionese. Além disso eu comia à vontade verduras, legumes e tudo mais. Gente, sobre o whey, você não precisa ter suplemento para conseguir fazer um ganho de massa. Por que que eu escolhi ter o whey na minha rotina? Além de ter encontrado um local que tinha um preço que pra mim era consideravelmente mais acessível, que é a Growth, que inclusive eu consumo até hoje o whey deles, querendo ou não, nesse processo de ganho você tem que comer muito. E tinha dias que, Deus que me perdoe, mas eu não aguentava ver comida, porque eu tinha que comer demais. Como eu disse pra vocês, eu aumentei demais minhas calorias. Hoje eu não teria feito isso. Acho que eu exagerei um pouquinho. Durante esse processo, querendo ou não, acaba sendo um pouco mais fácil ingerir calorias de forma líquida. Então, eu uso whey até hoje pra fazer receitinha, pra fazer shake. Então, você consegue misturar vários ingredientes num só, além, é claro, do valor de proteína que ele tem, né? Então, por isso que eu investi no whey. Mas não é uma coisa que você precisa ter. Você consegue só na alimentação bater todos os macros que você precisa. E a última coisa, e não menos importante, é que você pode sim ter seus dias do... Não vou usar lixo, porque comida não é lixo. Mas os dias de gordice. Tinha normalmente 2 refeições livres aos fins de semana. Que no caso eu escolhia sempre os jantares de sábado e domingo, que era onde eu realmente queria comer gordice. Só que é bom tomar cuidado e tentar não fazer muitas refeições livres, tá? Porque querendo ou não, como eu disse, durante o ganho de massa a gente acaba ganhando já uma gordura indesejada. A gente ganha peso, então pra evitar um ganho de gordura desnecessário, a gente evita alimentação com gordice. É melhor você focar numa alimentação mais limpa, que são alimentações mais saudáveis. O processo de bulking é um processo que exige que você tenha paciência, que você tenha persistência e que tenha foco. E é claro, gente, que músculo não se constrói somente treinando. Além da alimentação, você precisa ter boas noites de sono e beber bastante água. E pra finalizar, vou compartilhar com vocês como é que eu cheguei ao fim do bulking. Eu fiz por 3 meses e eu cheguei aos meus 60 quilos. Então, essas foram as minhas medidas finais quando eu terminei o bulking. E alguns meses depois, eu cheguei a minha meta, que eu sempre quis, aos 100 centímetros de quadril, que é de glúteo, né? Foi a época que eu mais estava gostando do meu bumbum. Vou deixar, inclusive, aqui pra vocês foto de como eu tô hoje e de como estão as minhas medidas. Lá no meu Instagram, eu sempre posto minha rotina de treinos, eu mostro o que eu tô comendo, ensino receitinhas. Então, se você não me acompanha lá, eu vou deixar aqui na tela e também no box de informação. E lembrando também que aqui no box de informação eu vou deixar os canais que eu mais gostei de assistir, que eu ainda assisto, que passam informações muito importantes. Vou deixar o aplicativo para fazer o cálculo das calorias que eu falei pra vocês. E também vou deixar o aplicativo que eu usei pra monitorar essas calorias, pra ir acompanhando se eu tava fazendo ou não certo. Gente, é importante também que você tenha uma balança, porque é muito difícil você porcionar a sua alimentação sem ter uma balança. E é isso, amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esse conteúdo te ajudar de alguma forma ou acrescentar algo pra você, não esquece de deixar o seu like. Se você gostar do canal, se inscreve e ativa o sininho de notificação. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários ou me chamar lá no meu Instagram. Um grande beijo e até o próximo vídeo.